Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. O pastor Luiz falou que é um sacrifício. Para mim é um grande privilégio, uma grande alegria poder estar com o pastor Luiz, com a irmã Dalva, que nos acolhe tão bem na sua casa, e nos dar a alegria também de partilhar a palavra de Deus com vocês nesta noite. Tem algumas famílias que têm parentes lá da igreja e agora estou vendo alguns, é uma alegria poder revê-los aqui e poder conhecer tantos outros. Desejo que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele nos transforme. Eu trago para vocês o abraço do nosso conselho, o abraço do pastor Altair, que tenho a alegria de servir ao lado lá em Porto Velho. O pastor Altair me contou, Ref, que já foi pastor aqui há muitos anos atrás. Eu não sei nem se tinha alguns aqui que eram vivos, mas ele traz o abraço, manda um abraço para vocês, tem muito carinho por essa igreja. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Irmãos queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Êxodo capítulo de número 20. Peço que você caminhe comigo em direção a essa passagem. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 17. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 17. Hoje nós estaremos estudando juntos o 10º mandamento. Mandamento, não cobiçarás. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Eu peço que você, com a Bíblia aberta, que você possa fechar mais uma vez os seus olhos. Busquemos ao Senhor em oração nesse instante. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui juntos, reunidos, a fim de ouvir a Tua voz. Temos sede de sermos alcançados por Ti, Senhor, nesta noite. Estamos aqui porque necessitamos do Senhor, carecemos de ouvir a Tua palavra, falar aos nossos corações. E é por isso, Senhor, que nós Te pedimos nesse instante. Ilumina-me, capacita-me, assim também como a cada um dos irmãos que aqui se encontram presentes, que possamos ter a nossa mente aberta, Senhor, o nosso coração disposto, os nossos ouvidos atentos, para que sejamos alvos da Tua voz e tenhamos os nossos corações transformados por Ti nesta noite. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Convido você a fazer comigo a leitura da palavra de Deus, que assim nos diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Irmãos, depois de uma semana em um compromisso de estudos, do outro lado do país, finalmente, estava na hora de voltar para casa. O coração com muita saudade, não via a hora de poder chegar em casa, abraçar a Bia. E foi justamente em meio a essa saudade que me dominava por inteiro, que no avião, resolvendo passar o tempo, tentando apressar o relógio, eu decidi escolher um daqueles filmes que tinha ali como opção. As opções não eram das melhores e por isso escolhi o primeiro que bateu os olhos. A saudade era tanta, gente, que o filme chegou a ser romântico. Os homens aqui vão me entender. Realmente só a saudade da esposa pode fazer a gente assistir um filme como esse. O filme contava a história de dois personagens chamados Joe e Kathleen Kelly. Essa mulher era dona de uma livraria e esse homem era um empresário muito bem sucedido. A história conta que os dois, de forma anônima, passaram a se corresponder através de um chat, de um canal de mensagens da internet. Passaram a trocar mensagens mesmo sem saber qual era a verdadeira identidade por detrás do nome que encontravam se correspondendo no computador. A conversa demorou algumas semanas, passaram alguns meses, e aquilo que deveria ser simplesmente uma conversa informal, uma conversa sem maiores pretensões, acabou dominando o coração dos dois. Havia somente um detalhe, mas não um detalhe sem sentido, ou sem importância. Os dois eram casados. Esse homem e esta mulher começam a se corresponder e de repente o coração dos dois, que não desejavam se envolver profundamente, passa a ser tomado de paixão. E ao passo que eles se apaixonavam cada vez mais um pelo outro, mesmo sem saber os nomes verdadeiros, ou como eles eram fisicamente, estavam cada vez mais distantes de seus verdadeiros cônjuges. O tempo passou até que Kathleen Kelly, aquela mulher, resolveu lançar uma pergunta para sua colega de trabalho, dizendo o seguinte: amiga, você acha que é errado
correspondesse com alguém que nem sequer sei o nome e está apaixonada por ele? Seria traição algo assim? A amiga de bate-pronto respondeu perguntando a ela: vocês chegaram a se relacionar intimamente? Ter relação íntima? Ela disse: claro que não, nós sequer sabemos os nomes uns dos outros, nome verdadeiro. Nós nunca nos vimos, nunca nos encontramos pessoalmente. Qual foi a resposta da amiga? Claramente que não, isso não é traição. Ninguém deve ser culpado pelos desejos que possui. Irmãos, não é essa a forma como as pessoas encaram este mandamento que acabamos de ler no capítulo 20 do livro de Êxodo. Frequentemente as pessoas, a nossa sociedade, quem sabe até mesmo alguns de nós, nos opomos abertamente a alguns tipos de pecado. Pecados que tocam atos concretos, pecados que tocam ações externas, pecados como, por exemplo, o adultério, pecados como, por exemplo, o assalto, o roubo, ou pecados como o assassinato. Abertamente a maioria das pessoas, sejam cristãs ou não cristãos, vão dizer: isso é errado. Mas não são poucas as pessoas que dizem que aquilo que se passa do lado de dentro do nosso coração não é da conta de ninguém. No texto que nós vamos estar estudando hoje, perceberemos que Deus tem uma opinião diferente acerca desta questão. Para Deus, não apenas importa aquilo que fazemos do lado de fora do nosso corpo, com as nossas mãos, com os nossos pés ou com a nossa língua, mas aquilo que fazemos ou alimentamos do lado de dentro do nosso coração, com a nossa mente, com os nossos olhos, com os nossos desejos. É essa a grande verdade que vamos aprender hoje. Deus se importa com os nossos desejos, Deus julga os nossos desejos e Deus nos informa quanto a como devemos lidar com os nossos desejos. A fim de começarmos este estudo, ou esta conversa, por assim dizer, eu peço que você perceba o mandamento que acabamos de ler. O texto que lemos foi dado a Moisés pelo Senhor, depois do povo de Deus ter passado cerca de 400 anos escravizados no Egito. Naquele lugar eles haviam se corrompido com as muitas falsas religiões que habitavam aquele lugar. Eles haviam acreditado em diversas falsas divindades que os egípcios também acreditavam. E quando os resgatou com o braço forte, os liderando para fora do Egito, o Senhor trouxe a eles uma série de orientações quanto à forma que eles deveriam viver a vida. E é justamente neste contexto de trazer orientação para o seu povo quanto à forma que eles deveriam levar a vida a fim de agradarem ao Senhor, que os 10 mandamentos surgem. É nesse contexto que Deus diz ao seu povo: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. É neste contexto que o Senhor diz: honra o seu pai e a sua mãe. Mas também é nesse contexto que o Senhor diz: não cobice a casa do seu próximo. Talvez algumas pessoas pudessem olhar para esses 10 mandamentos e dizer o seguinte: eu consigo compreender a preocupação de Deus em falar que os filhos deveriam honrar os seus pais. Afinal de contas, isso poderia gerar sérios problemas naquela sociedade. Outros poderiam dizer: eu consigo compreender porque Deus disse ao seu povo: não matarás. Afinal de contas, já pensou, se todo mundo começasse a se matar, qual futuro aquele povo teria? As outras pessoas se questionam: mas qual o sentido de Deus estar preocupado com os desejos do seu povo? Que mal há em desejar a mulher de outro, o homem de outro, os animais de outro, os bens de outro? Que problema há nisso? Pois bem, irmãos, o que significa cobiçar? Porque Deus disse expressamente: não cobice, ou não cobiçarás. Eu queria apresentar para vocês uma rápida definição sobre o que significa esse mandamento. O que significa não cobiçarás? Não cobiçarás poderia ser explicado como desejar a coisa errada ou a certa, mas da forma errada, na hora errada e pelos motivos errados. Conseguiu perceber? Desejar a coisa errada ou a certa, mas na hora errada, pelos motivos errados e da forma errada. Há uma grande diferença, e essa diferença precisa estar clara na nossa mente, entre o que é cobiça e o que é desejo. Entre o que é cobiça e o que é ambição. Deus não é contra qualquer desejo que tenhamos. Deus não é contra qualquer ambição que possamos nutrir em nosso coração. Mas Deus é contra qualquer
tipo de cobiça que possamos alimentar dentro de nós. Nós somos movidos por desejos. Deus nos fez como seres que possuem ambições. O problema não é ter ambição, mas o tipo de ambição que nutrimos. Deus nos fez com desejos e são esses desejos ou essas aspirações que nos move. Pense comigo, o que faz com que um jovem passe a estudar, dedicar-se, se não a aspiração de conseguir dar uma condição de vida melhor para os seus pais, para a sua família? O que faz com que acordemos cedo na semana, arregacemos as mangas e trabalhemos arduamente de manhã até de noite, se não o desejo ou a aspiração de dar melhores condições de vida para os nossos filhos? Ou pense comigo, o que move pessoas a saírem da sua zona de conforto e enfrentarem os desafios da esfera pública, de ser um político para a glória de Deus, de ser um bom agente público para a glória de Deus, se não a aspiração de fazer o bem para pessoas, de ver um Anjaru melhor, de ver uma Porto Velho melhor, de ver uma Rondônia transformada, de ver um país que caminha por passos justos. Os desejos são importantes, Deus reconhece isso, Deus nos fez assim. O problema não é desejarmos, termos aspirações. O problema é quando desejamos a coisa errada ou a certa, mas da forma errada, na hora errada e pelos motivos errados. Depois que os primeiros seres humanos foram expulsos do jardim do Éden por terem pecado contra Deus, a cobiça não trata-se de um companheiro que de vez em quando nos aborda ao longo da nossa jornada, mas trata-se de um amigo ou de um colega que frequentemente tenta visitar as nossas casas e morar dentro do nosso coração. Se este é o significado da cobiça, biblicamente falando, o que nós cobiçamos? O que o nosso coração é tentado a dobrar-se a fim de cobiçar, de desejar da forma errada, pelos motivos errados, no tempo errado, do jeito errado? Perceba comigo o verso de número 17. O texto nos diz: não cobiçarás ou não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Vocês conseguem perceber as várias classes de desejos ou de ambições que podemos dobrar o nosso coração em sua direção? Encontramos nesse texto não uma lista exaustiva, mas sugestiva de alvos de cobiça por parte do nosso coração. O texto nos fala que podemos cobiçar os bens dos outros. E aquilo que encontramos no texto, relatado como a casa do seu próximo, ou ainda o servo, a sua serva, o seu boi e o seu jumento, são descrições desse primeiro grupo de coisas que podemos cobiçar. Talvez nem todos dentre nós fique tentado com o jumento do próximo, com o boi do próximo. Quem sabe as pessoas que lidam com agro, entendem de animais, podem ser levados a cobiçar um boi daqueles de grande valor, mas a maioria que não entende do agro, que não entende de animal, talvez nem cobice. Mas nós podemos cobiçar os bens dos outros, podemos cobiçar a casa dos outros, podemos cobiçar as roupas dos outros, podemos cobiçar o dinheiro do outro, podemos cobiçar o perfume do outro, podemos cobiçar o celular do outro, podemos cobiçar tantas e tantas e tantas coisas. Se falou sobre os bens, perceba, o texto também nos fala sobre a possibilidade de cobiçarmos dentro da área sexual. É desta forma que deveríamos entender quando Moisés nos diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou seja, o cônjuge alheio. Se a cobiça é uma realidade no campo dos bens materiais, pode também ser uma realidade no campo da sexualidade. Alguns podem dizer: pastor, mas eu nunca cobicei nem os bens do meu próximo, tampouco a sua mulher ou o seu marido. Duvido. Mas ainda que seja o seu caso, quem dentre nós pode dizer que jamais cobiçou o item descrito no final do versículo 17? Veja comigo que item é este. O texto nos diz: nem cobiçará coisa alguma que pertença ao teu próximo.
Talvez você jamais cobiçou a casa, o carro, a moto, o boi, o jumento. Talvez jamais cobiçou a mulher ou o marido alheio. Mas muitas vezes nós podemos cobiçar, irmãos, o estado de vida das pessoas. Nós podemos cobiçar o casamento. Solteiros podem olhar para o casamento e dizer assim: como eu seria mais feliz se tivesse o casamento de fulano. Ou os casados podem dizer: como eu seria mais realizado se jamais tivesse casado na vida, fosse solteiro. Podemos cobiçar ainda os filhos: como eu seria realizado se tivesse os filhos de Cicrano, de Beltrano. Podemos cobiçar ainda as realizações espirituais, como por exemplo os dons espirituais. Como eu gostaria de pregar como Cicrano, de ensinar como Beltrano, de cantar como fulana. Como eu gostaria de ter o dom espiritual de fulano, como eu gostaria de ter o ministério, de ter o dom, de ter o ofício, como Deus deu a X, Y ou Z. Ainda podemos cobiçar as qualidades das pessoas. Como eu gostaria de ser mais novo, como eu gostaria de ser mais velho, experiente. Como eu gostaria de ser mais magro, como eu gostaria de ser mais alto, como eu gostaria de ser cabeludo. Talvez os carecas possam ter tentação nessa área. Como eu gostaria de ter o cabelo preto, de ter o cabelo loiro, de ser moreno, de ser branco, de ser ruivo. O fato é que, frequentemente, nosso coração se vê insatisfeito, tentado a cobiçar aquilo que o Senhor não nos deu. Sejam os bens, a sexualidade ou ainda qualquer outra coisa. A cobiça é um inimigo que está batendo constantemente nas portas do nosso coração. Sabemos que Deus é contrário à cobiça. A pergunta é, por quê? Por que você acha que Deus nos ofereceu este mandamento? A cobiça nos dirige, irmãos, a insatisfação com o que temos, ou pior, com o que somos. Essa é uma das razões pelas quais Deus abomina a cobiça. A cobiça, ela tem o poder de nos cegar espiritualmente. Ela tem o poder de nos trazer uma doença crônica chamada amnésia espiritual. Foi essa a doença que o povo de Deus desfrutou ao longo dos 40 anos que peregrinaram no deserto. Vocês se recordam das frases que constantemente puderam ser vistas nos lábios daquelas pessoas que deixaram o Egito e percorreram um grande caminho em direção à terra prometida? Eles olhavam para Moisés e diziam: Moisés, por que você nos tirou deste lugar? Por que você nos tirou do Egito? Nós tínhamos comida de sobra, nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho, nós tínhamos carne, nós tínhamos água, e agora você nos colocou neste deserto para que morramos de sede. Ora, o que Deus tinha feito por aquelas pessoas? Deus os havia retirado da escravidão. Deus os havia dado grande salvação. Deus lhes havia feito sair da posição de escravos e conquistarem pela graça de Deus a posição de filhos amados por adoção. Mas aquelas pessoas estavam mais presas nas bênçãos circunstanciais que perderam do que no relacionamento com Deus que estavam agora nutrindo e as grandes dádivas que Deus lhes havia confiado até aquele momento. A cobiça lhes fez cego para as bênçãos do Senhor. Não é frequentemente o que pode acontecer conosco. Podemos estar cegos para as bênçãos que o Senhor já nos deu, que o Senhor já nos confiou. Eu peço que você, por um breve momento, considere as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida neste dia, neste ano. Ao longo da sua vida, quantos de vocês estão pagando todos os meses para Deus a fim de respirar? Qual foi o último cheque ou pix que você enviou para Deus para que você pudesse enxergar? O que você tem pagado para que você possa viver mais um segundo? Viver mais uma hora? Qual dentre nós merece ter a bênção de ver os nossos filhos crescer ao nosso lado? Aqueles que têm a alegria de serem avós, de verem os netos correndo dentro de casa. A alegria e o privilégio de fazer parte de uma igreja que prega a palavra de Deus, que é fiel à verdade de Deus. Quantas bênçãos o Senhor tem nos confiado. A cobiça, por sua vez, nos torna cegos e esquecidos de todas essas dádivas.
Em segundo lugar, porque Deus é contrário à cobiça, irmãos. Porque a cobiça promove em nossas vidas um desejo impróprio pelo que nós não temos, ou pelo que nós não somos. A cobiça nos diz que nós precisamos ser quem Deus disse que nós não precisamos ser. Que nós precisamos ter o que Deus não diz que precisamos ter. A cobiça tira os nossos pés de uma vida que busca a glória de Deus e a satisfação em Deus e nos faz viver uma corrida maluca. Onde eu não tenho que ter o que preciso, mas eu tenho que ter o que fulano tem. Eu não tenho que ter aquilo que Deus deseja para a minha vida, mas eu tenho que ter o que a minha vizinha possui. Quando menos esperamos ou percebemos, deixamos de viver pelo fim para o qual fomos criados. Para a glória de Deus, para nos alegrarmos nele. Conversando com um jornalista, magnata do petróleo, muito conhecido em seus dias, chamado John Rockefeller, recebeu a seguinte pergunta daquele jornalista: quanto dinheiro uma pessoa precisa para ser satisfeita? Sabe qual foi a resposta do bilionário? Apenas um pouco mais. Assim é como a cobiça trabalha em nossos corações. Podemos ter, possuir, conquistar, alcançar, jamais estaremos satisfeitos. Em segundo lugar, porque Deus é contrário à cobiça, porque Deus julga a cobiça, porque Deus se importa com os nossos desejos. Veja a verdade que temos estudado à luz de um estudo de caso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo de número 21, verso de 1 a 17. Primeira Reis, capítulo de número 21, verso 1. Inúmeros exemplos bíblicos poderiam ser utilizados para ilustrar aquilo que nós estamos estudando nesse instante. Poderíamos falar, por exemplo, a respeito da vida de Eva, ou de Caim, a mulher de Ló, as filhas de Ló, Sansão, Davi, Salomão, Judas, ou ainda Simão, o mago. Todos esses são exemplos claros, descritos na Bíblia, de pessoas que tropeçaram no pecado da cobiça. Mas me arrisco dizer que poucos ilustram tão bem a verdade do que este personagem que aparece em um cenário de palácio, ao mesmo tempo agrário. A saber, vejamos Acabe e a sua cobiça pela vinha de Nabote. O texto nos diz no capítulo 1, ou 21, verso 1. Depois disto, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que eu me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança dos meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Essa história se passa em meio a um contexto de realeza. Acabe, rei de Israel àquela altura, aparece com um grande desejo. Ele acorda e de repente, ao abrir a sua cortina real, ele se depara com um pensamento, com uma ideia que lhe vem à mente. Ele percebe que ao lado do muro do palácio havia uma horta, havia um terreno muito propício. E naquele terreno era justamente a casa de Nabote, as vinhas de Nabote. Ele fica impressionado com o terreno e lhe bate uma ideia na cabeça. Seria um ótimo lugar, muito conveniente, para que eu pudesse ampliar a minha terra e fazer neste lugar uma horta, a fim de ter uma boa plantação para abastecer a minha casa.
Alguns detalhes importantes precisam ser ditos aqui. Aquele homem era o Senhor de Israel. Ele tinha todo o suprimento necessário que desejasse. Ele poderia falar com a simples ordem a qualquer dos moradores de Israel que desejava que este trabalhador, que este homem que trabalhava no campo lhe trouxessem todos os recursos que ele assim desejasse. Todas as cenouras, todos os inhames, todas as macaxeiras, qualquer tipo de coisa que você pode imaginar. Ele era o rei de Israel. Uma segunda observação importante. Ele não fez isso quando ele dirige a sua palavra a Nabote. Este homem responde dizendo: não, eu não aceito a proposta. Mas isso ele não faz por má vontade, irmãos, ele faz por uma questão de piedade. Se Acabe desejava o terreno por uma questão de conveniência, Nabote resiste à proposta do rei por uma questão de piedade. Afinal de contas, naqueles dias a terra não era, em última instância, nem do rei, tampouco de Nabote. A terra era de Deus, e quando Deus confiou as diferentes terras às diferentes tribos, Ele ordenou expressamente que eles não poderiam vender as terras. Eles não poderiam dar a outras pessoas de outras tribos as terras, mas a terra precisava ser passada de pai para filho, de geração a geração, de tal forma que as mesmas tribos permanecessem com as mesmas terras. Logo, quando ele diz não ao rei, ele o faz por uma questão de fidelidade à palavra de Deus. Em terceiro lugar, uma observação muito importante, que parece óbvia, mas vale ser ressaltada. Não era uma questão de Estado, era uma questão de cobiça. O que move o coração de Acabe não era um problema, não se tratava de uma terra estratégica, de um terreno que estava correndo o risco de ser invadido por um inimigo e, portanto, ele precisava construir naquele lugar uma muralha para proteger uma multidão de pessoas. Não era o interesse público que estava em jogo, era a sua cobiça, a cobiça do seu coração. Pois bem, irmãos, nós lemos o texto, vimos o que aconteceu. Qual é a reação do rei? Ao invés de olhar para o não e dizer o seguinte: eu já tenho mais do que preciso, que Nabote fique com o seu terreno, sigamos a vida. Esse rei, que era chamado por Deus para ir à frente de guerras, ser um exemplo de coragem, um exemplo de fidelidade, um exemplo de piedade, ele faz aquilo que você e eu, quando éramos criança, fazíamos. E talvez os seus filhos e netos façam quando recebem um não. Quando o seu neto ou seu filho diz: vó, vô, pai, mãe, eu quero um brigadeiro, e você diz: não, meu filho, agora não. O que seu filho faz? Provavelmente ele fica de beicinho. Você já ficou de beicinho? Já ficou com a cara fechada? Ficou triste? Pois bem, é o que esse rei parece fazer no texto. O texto nos diz, no versículo de número 4, que ao receber o não de Nabote, Acabe voltou o rosto para a parede e não quis comer. Ele fecha a porta do quarto, fica com o rosto abatido e diz assim: eu farei greve de fome. Não tem o que queria. Ele fica realmente triste, irmãos. A história continua e somos informados que Jezabel, uma piedosa rainha, se é que vocês me entendem, uma abençoada mulher daqueles dias, diz ao seu marido, em outras palavras: homem, você é rei ou não é? Quem é que manda nesta terra? É você ou é Nabote? Vamos resolver o problema. Vamos solucionar esse caos. Verso de número 8. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e a enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. As cartas são enviadas, os soldados recebem as ordens. Verso de número 10. A ordem dizia: ponham sentados na frente dele, ou seja, na frente de Nabote, 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Jezabel monta uma estratégia diabólica para matar Nabote àquela altura. Verso 11. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele
contra Nabote, dizendo diante do povo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se, tome posse da vinha de Nabote. O jezreelita não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. O que você sente ao ler esse texto? Eu confesso a vocês que eu sinto arrepios. O que nós estamos lendo é uma das histórias mais grotescas de todo o Antigo Testamento. Nós estamos lendo o relato de um rei que permitiu a morte de um homem justo, porque ele simplesmente desejava comer cenoura fresca, gente. Desejava inhame novo, macaxeira na porta de casa. Aquele homem tinha tudo o que precisava, mas a sua cobiça o levou à loucura e a fazer coisas completamente fora do normal. A cobiça não faz isso apenas com Acabe. A cobiça faz o mesmo conosco. A cobiça pode estar fazendo inclusive o mesmo com você nesse instante. Neste exato momento da sua vida, neste exato momento da sua história. A cobiça leva-nos a nos abatermos pela ausência daquilo que não nos é necessário, irmãos. Este homem era rei, senhor de Israel, detentor de muitas riquezas, de muitos tesouros, tinha um palácio imenso, comida farta à sua mesa, à disposição, tudo aquilo que desejasse, ainda assim, porque não teve um simples desejo correspondido. Ele ficou profundamente abatido. A pergunta que gostaria de fazer a Acabe, mas como não posso fazer a ele, faço ao meu e ao seu coração, faz sentido, irmãos. Fazia sentido a Acabe estar triste por não ter cenouras frescas, por não ter o campo que desejava. Faz sentido estarmos tristes, abatidos, por não termos acesso às janelas que percebemos abertas através das redes sociais que nos apresentam as férias de outras pessoas que não podemos desfrutar. Ou ainda, os restaurantes que outras pessoas vão e que nós não podemos ir. Ou ainda, os carros que alguns desfrutam e nós não temos acesso. Ou ainda, os bens, o dinheiro, as posses, as conquistas, os relacionamentos. Faz sentido, gente. Faz sentido ficar abatido porque Deus não nos tem dado aquilo que nós não precisamos. Em segundo lugar, a cobiça nos coloca em perigo, ou coloca em perigo os presentes que recebemos de Deus. Aquele homem sacrificou pessoas, sacrificou a sua reputação, sacrificou a sua integridade, sacrificou o seu exemplo diante das pessoas, porque deu lugar à cobiça em seu coração. Não ache que com você será diferente. Não ache que abraçar a cobiça, dar vazão a ela, não colocará em risco os vários presentes que Deus tem confiado à sua vida, como a sua família, como seus filhos, como o seu patrimônio, como o seu trabalho. Há um perigo por trás da cobiça, e este perigo é o seu suposto anonimato. Diferentemente de outros pecados, a cobiça é por demais secreto. Ela está presa na nossa mente, ela inicialmente é desenvolvida no íntimo do nosso coração, logo muitas pessoas à primeira vista não conseguem percebê-la. É, por exemplo, o que fazem aqueles que alimentam-se com material pornográfico, por exemplo.
Aqueles que começam a se envolver em casos de corrupção no trabalho. Ou ainda aqueles que abraçam as tantas plataformas ilegais como os tigrinhos que conhecemos nos nossos dias. São coisas anônimas. São coisas que nos prometem anonimato, segredo, estamos seguros, estamos livres de olhares. As pessoas não saberão que fazemos uso dessas coisas. As pessoas não saberão que temos acesso a isso. É um pecado secreto. Mas aí que está o grande engano. Aquilo que parece ser secreto não demorará para nos apresentar a riscos e a perdas públicas. O pecado secreto do coração de Nabote publicamente trouxe desgraça, trouxe morte. Tornou-se público. Se abraçarmos as várias portas da cobiça, não nos enganemos. O pecado secreto tornará-se público em um casamento arruinado, em filhos desajustados ou em guerra, em um patrimônio que está se deteriorando e levando você à miséria pelos seus próprios pecados. Você compreende o que tem minado a sua alegria? Ao passo que abraça a cobiça? Não fazia sentido Acabe fechar-se em seu quarto e deixar o rosto abatido frente a tudo aquilo que possuía. Eu peço que você, por um breve momento, considere aquilo que Deus tem dado a você. Faz sentido estar triste ou abatido se Deus tem te dado vida, visão, sentidos, alimento, família e o mais importante, se Deus escreveu o teu nome no livro da vida. Mesmo que todos os bens fossem nos tirados, se possuímos a Cristo, temos o bem mais precioso que este mundo jamais conheceu. Temos a vida eterna, irmãos. Temos motivo suficiente para estarmos alegres, para vivermos alegres, para sorrirmos, não pelos bens que possuímos, não pelas conquistas que carregamos conosco, mas pelo fato de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Consideremos o exemplo de Acabe. Consideremos o perigo que a cobiça nos expõe. Acã cobiçou secretamente uma capa, prata e uma barra de ouro, e isso lhe custou a vida e toda a sua casa. Davi cobiçou Batseba, e isso lhe custou a sua integridade e o seu filho. Caim cobiçou a posição do seu irmão, e isso lhe custou a companhia e amizade de Abel. Judas cobiçou o dinheiro, e isso lhe custou a comunhão eterna com Deus. Quem sabe não esteja você aqui dando brechas a este pecado também, alimentando em seu coração os mesmos erros que estes homens trilharam ao longo da vida. E por isso, encontra-se abatido, desanimado, espiritualmente frio, em ruínas. O Senhor nesta noite lhe chama a deixar para trás a mentira da cobiça e voltar os seus olhos para aquele que alimenta e satisfaz-nos de verdade. Ele é o pão da vida. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é aquele que nos satisfaz de verdade. E voltemos os nossos olhos, portanto, para Ele. Falando sobre satisfação, como lutamos contra a cobiça, irmãos? Eu peço que você, em terceiro e último lugar, perceba comigo o segredo do contentamento. Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Vejamos rapidamente essa passagem. Filipenses capítulo de número 4, verso de número de 11 a 13. A carta aos Filipenses é uma das cartas mais controversas e, por que não dizer, escandalosas do Novo Testamento. A razão de chamá-la assim não dá-se ao seu conteúdo, mas à relação que existe entre o estado do seu autor quando a escreveu
e aquilo que ele escreveu em suas páginas. A carta aos Filipenses é conhecida popularmente como a carta da alegria. Mas aquele que a escreve não estava nas ilhas da Grécia, não estava no mar da Espanha, não estava desfrutando de férias na praia, não estava cavalgando nos campos belos da Europa, não. O apóstolo Paulo estava preso enquanto escreveu esse texto. Ele estava aprisionado, provavelmente em uma prisão domiciliar na cidade de Roma. Nós sabemos que ele não morreria logo após escrever aos Filipenses. Mas o apóstolo Paulo não sabia disso. Ele poderia ser liberto do cárcere, sim. Mas ele também poderia, àquela altura, ser levado à forca ou ser levado à guilhotina. Ele poderia rever os seus amigos tão amados e parceiros de ministério, sim. Mas também poderia jamais reencontrá-lo, e sim a morte. Ele poderia estar livre para pregar o evangelho e ver a palavra de Deus transformar muitos outros corações, sim. Mas àquela altura ele também poderia desfrutar no cárcere os seus últimos instantes de vida. E mesmo em meio a tantas incertezas que cercavam o seu coração àquela altura, enquanto escrevia estas palavras, ele expressa uma profunda dose de alegria em suas palavras. Ele mostra-se contente em Cristo Jesus. É isso que lemos no versículo 11 do capítulo 4. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo nos fala, irmãos, em teor profundamente autobiográfico aqui. Como este homem, mesmo em meio a situações tão desafiadoras, ao invés de ceder à cobiça, aprendeu a viver contente. O que Paulo nos fala sobre o contentamento, o que ele nos ensina quanto ao melhor remédio contra a cobiça, que é o contentamento. Em primeiro lugar, perceba, através dos versos iniciais, do verso de número 11, o contentamento, ele deve ser aprendido. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Parece óbvio, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Se ele diz que aprendeu a estar contente, é porque nem sempre ele soube isso. Em alguns momentos da sua vida, Paulo não foi alguém contente. Em alguns momentos da sua vida, Paulo lutou contra aquilo que nós lutamos talvez diariamente. A insatisfação, o descontentamento. Qual é o oposto do contentamento, irmãos? A cobiça. O mesmo apóstolo Paulo afirma que já lutou com este pecado. Quando nós olhamos para Filipenses capítulo 3, versos 4 e 5, Paulo nos destaca as suas credenciais apostólicas e diz que ele era alguém que antes de conhecer a Cristo, ou melhor, que após conhecer o Evangelho, viveu para a glória de Deus e buscava diante da lei ser irrepreensível. Antes de conhecer o Evangelho, Paulo era zeloso, alguém que observava a lei de Deus. Ele disse, fui irrepreensível. Ele olhava para a sua vida, comparava-se com os 10 mandamentos e encontrava em si algum nível de correspondência com o mandamento que dizia, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Todavia, este mesmo homem que disse ser irrepreensível, em Romanos capítulo 7, versos 7 a 8, diz que percebeu, após ser encontrado por Cristo, que dentre os 10 mandamentos existia um que ele não conseguia cumprir. Paulo disse que percebeu a cobiça em seu coração. Percebeu desejos desordenados dentro de si, e por isso disse, morri. Me vi morto. Ele poderia tentar guardar-se de práticas externas, mas ele não conseguia manter-se íntegro do lado de dentro. Os seus desejos eram desordenados. Ele havia caído por várias vezes no 10º mandamento. Pois bem, Paulo era um homem como nós somos, gente como a gente. E ele diz nesse texto que aprendeu a estar contente.
Isso deveria servir de encorajamento para o meu e para o seu coração. Em meio às lutas que desfrutamos contra a cobiça, contra desejos desordenados, precisamos voltar os nossos olhos para esse texto e nos lembrarmos. Podemos desfrutar de vitória contra este pecado. Podemos aprender a viver vidas realmente satisfeitas em Deus. Não precisamos ceder aos nossos desejos, não somos escravos deles. Não fazemos o que desejamos, não fazemos o que dá nas telhas, fazemos o que Deus ordena que façamos. Não os nossos desejos, não o nosso coração, mas Deus, Cristo, é o Senhor das nossas vidas. A pergunta é, como Paulo aprendeu a estar contente? Como Paulo aprendeu este mistério, irmãos? Versículo de número 13. O apóstolo Paulo nos diz que o segredo do contentamento não é ter tudo, mas é ter Cristo. Versículo de número 13, tudo posso naquele que me fortalece. Algumas pessoas olham para este versículo e entendem mal, não é verdade? Algumas pessoas colocam na placa do caminhão dizendo assim, quando o caminhão é novo principalmente, quando o carro está novo, quando a casa está nova, bota logo na frente da casa, tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo bem triunfalista para algumas pessoas. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é que você pode tudo o que quiser em Deus. Você pode ganhar mais dinheiro, você pode ser o melhor profissional desta cidade, você pode ser o homem mais rico de Rondônia. Não, não é isso. O que Paulo está dizendo é, eu posso passar dificuldade, eu posso ser alguém próspero, eu posso ter pouco alimento, eu posso ter uma mesa farta, eu posso morrer com câncer, eu posso viver uma vida longeva, eu posso desfrutar de paz circunstancial, eu posso viver momentos de guerra, eu posso passar por tribulações, eu posso vivenciar uma vida pacífica, eu posso todas as coisas. Não porque sou capaz, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Qual é o segredo do contentamento? Não é ter tudo, irmãos, mas é ter Cristo. Cristo é a verdadeira armadura contra a cobiça que tenta enredar os nossos corações. Algumas pessoas dizem que a razão de caírem neste pecado, na cobiça, dá-se aos seus desejos serem muito fortes. O desejo por um homem que não é o meu, por uma mulher que não é a minha, pelos bens que não possuo, pela vida que não desfruto, é mais forte do que eu, pastor, eu não consigo resistir. Mentira. O nosso grande problema não é que os nossos desejos são fortes demais. O nosso grande problema é que temos voltado os nossos desejos para o objeto errado. Nós vivemos, irmãos, como crianças que ficam brincando com lama e areia, porque nunca tiveram a chance de conhecer o que significa férias na praia. Férias em um belo lugar. Nós nos gastamos com coisas pequenas porque ainda não provamos e percebemos como o Senhor é bom. Que esta palavra sirva de alerta ao seu coração. A cobiça varreu muitas famílias. Este pecado destruiu muitos lares. Este pecado destruiu muitas carreiras. Este pecado destruiu muitas e muitas igrejas. Que nós guardemos os nossos corações. Que nós voltemos os nossos olhos para a direção correta, para o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Queria orar com vocês. Senhor Deus, nós te louvamos, porque Tu és bondoso, misericordioso. Tu és a fonte de toda a nossa satisfação, Senhor. Livra-nos, Pai, do engano que tantos outros, antes de nós, caíram. Senhor Deus, livra-nos dos passos de Acabe. Livra-nos, Senhor, dos passos de Eva, dos passos de Judas, dos passos de Caim, dos passos de tantos outros. Senhor Deus, nós queremos olhar para a Tua palavra nesta noite e lembrar ao nosso coração que Tu és melhor, Senhor. Tu és melhor do que a mentira da cobiça. A satisfação verdadeira não será encontrada abraçando aquilo que o Senhor abomina, mas abraçando ao Teu Filho, Senhor Deus. Cristo é a fonte da verdadeira satisfação. E é nele que nós queremos depositar a nossa esperança nessa noite. Alegra-nos em Ti, fortalece-nos em Ti. Senhor, cada irmão que aqui se encontra presente,
que tem dado lugar às mentiras, aos enganos, deste pecado tão sério. Que cada mentira, que cada falsa promessa caia por terra nesta noite. Que o Senhor abra os nossos olhos, enquanto há tempo, Senhor. E que possamos lutar pelo bem das nossas famílias, pelo bem dos nossos casamentos, pelo bem dos nossos trabalhos, pelo bem dos nossos filhos, pelo bem da nossa igreja. Por favor, Senhor Deus, preserva o nosso coração no Senhor. E que encontremos alegria verdadeira no manancial de vida que é o Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor Deus nos abençoe, queridos.